se eu dissesse que algumas das coisas que você faz pra lidar com a sua ansiedade pode estar tornando tudo ainda pior? Hoje eu quero te mostrar 4 hábitos que, sem perceber, pode estar aumentando ainda mais a sua ansiedade. E também vamos conversar sobre estratégias alternativas. Inclusive, a última pode ser a mais surpreendente pra você, tá? E eu juro que não é bait. Se você sente que já tentou de tudo pra lidar com a sua ansiedade, parece que ela tá piorando, esse vídeo é pra você. Eu me chamo Sara Sidraca, eu sou psicóloga clínica, pós-graduando em ACT, e eu quero conversar com você sobre alguns hábitos e estratégias que nós aprendemos ao longo da vida pra lidar com a sua ansiedade, que na verdade pode estar te deixando ainda mais preso nesse ciclo. E eu já te adianto que esse vídeo aqui não tem o intuito de te culpar por utilizar essas estratégias, até porque se você tem utilizado, tem funcionado pra alguma coisa, nem que seja pra te livrar momentaneamente de um desconforto, mas a gente vai perceber que muitas vezes elas não nos aproximam de uma vida com mais vitalidade. E é por isso que eu quero conversar com você hoje sobre estratégias alternativas. E a primeira armadilha que prende muita gente na ansiedade é olhar pra essa ansiedade como se fosse um ditador e fazer tudo que ela manda você fazer. E eu preciso começar esse vídeo te explicando que a ansiedade é uma emoção que todos nós, seres humanos, vamos experienciar ao longo da vida. E que também é uma emoção que ela tem uma função, que é sinalizar perigo. Só que muitas vezes esses perigos são imaginados. Mas eu te explico isso para também te explicar uma outra coisa. Se o seu corpo tem uma emoção que sinaliza perigo, qual que você imagina que é o impulso que vai seguir dessa emoção? De afastamento, de fuga, certo? E se a gente parar pra pensar, isso na verdade é muito benéfico, porque se aquele perigo for de fato real ali no ambiente, quando a ansiedade aparecer e seguir o impulso ali de afastamento, você vai se afastar daquele perigo e preservar a sua segurança. Mas o que acontece? Com o passar do tempo, ao longo da nossa história de vida e história de aprendizado, a gente começa a associar perigo a situações, lugares, pessoas que não necessariamente representam um perigo de fato para nossa integridade física, mas que de alguma maneira nos causam um desconforto, seja vergonha, timidez, insegurança. E o problema tá aí, quando nós começamos a ceder a todos esses impulsos de afastamento e de fuga de tudo aquilo que nos causa ansiedade, porque a curto prazo, isso sim vai te gerar um alívio daquela ansiedade, mas a longo prazo isso só vai reforçar a ideia de que a ansiedade de fato é algo incontrolável e intolerável. E aí você percebe o resultado? Quanto mais nós evitamos, maior também se torna a nossa intolerância a essa ansiedade. Então ela continua pedindo cada vez mais e mais e mais, e a nossa vida se tornando cada vez mais restrita. Mas, Sara, o que eu posso fazer ao invés de ceder a todos esses impulsos de evitação? E aos pouquinhos e com muita gentileza na direção de situações que são desafiadoras pra você, mas que na mesma medida são importantes. Então o foco aqui não é o que eu preciso fazer pra deixar de sentir ansiedade, mas sim o que eu posso começar fazendo aos poucos, mesmo com a ansiedade presente aqui. Quando eu falei aqui que na verdade a ansiedade é uma emoção, eu te dei um spoiler já do nosso segundo ponto, que talvez você esteja comprando a ideia de que a ansiedade é uma vilã. Isso tá piorando a sua relação com ela. Então eu quero começar isso te perguntando o que mudaria na sua relação com a ansiedade hoje se você parasse de olhar pra ela como uma patologia, como um sinal de que tem algo de errado com você, e você começasse a olhar pra ela como uma emoção. Isso é algo que você talvez não saiba, mas a ansiedade não necessariamente é uma patologia. Ela é uma emoção, e uma emoção muito necessária. E eu queria que você começasse a pensar nas nossas emoções como uma espécie de filtro motivador ou de combustível. Por exemplo, quando você está insatisfeito, você se sente motivado a buscar ali o que está faltando, por exemplo. A nossa ansiedade, ela também funciona como uma espécie de filtro negativo, porque esse é o papel dela, buscar e procurar por todo mínimo sinal de perigo no ambiente. Isso é só sua mente funcionando como ela foi programada para funcionar. Então o problema aqui não é sentir a ansiedade, mas como nós costumamos reagir a ela. E esse hábito de olhar para nossa ansiedade como se fosse uma grande vilã é muito prejudicial, porque só reforça a ideia de que nós precisamos nos livrar dela a todo e qualquer custo. E ao invés disso, nós poderíamos começar olhando para ela como um sinal de algo que importa para você, porque eu duvido que você se sente ansioso com algo que não é importante, minimamente importante para você. Olhar para ela como algo que sim pode ser manejado, mas que a presença dela significa apenas que você é humano e não que a sua vida inteira foi por água abaixo. E honestamente, eu sinto que nos ajuda também a ter um pouquinho mais de autocompaixão com a gente nesse processo de lidar com a ansiedade. Porque eu acho que toda vida que a gente olha pra ansiedade como uma grande vilã, parece que toda vida que ela aparece vem aquela sensação de eu estou fracassando. E talvez quando a gente começa a olhar pra ela como emoção, venha muito mais a sensação de, cara, eu tô sendo humano. Mas e aí, me conta, até agora você tem se identificado com alguns desses hábitos e estratégias que a gente conversou? Gente,
realmente é difícil, eu sei. Mas me conta aqui nos comentários como é que isso tem funcionado pra você. E também, se você quer ver mais vídeos como esse aqui no canal, me deixa saber deixando o seu like aqui embaixo, tá bom? E puxando o gancho no tópico anterior, outro hábito que nos impede de ter um relacionamento mais saudável com a ansiedade é olhar pra ela como algo que precisa ser evitado e controlado a qualquer custo. Primeiro, porque você já aprendeu aqui que evitar a ansiedade a qualquer custo só reforça a ideia de que ela é algo realmente intolerável e só nos deixa mais sensíveis ainda a ela. Mas também porque você já entendeu aqui que a ansiedade ela não aparece necessariamente pra você de maneira aleatória. Por exemplo, se você se sente nervoso, ansioso pra fazer uma apresentação em público, provavelmente você se importa aí em fazer uma boa performance, em falar as palavras, as frases de maneira correta. Se você se sente ansiosa em uma interação social, você provavelmente se importa com a percepção que aquela pessoa tem de você, com o que vocês vão conversar ali. E o que é que acontece quando nós começamos a evitar a ansiedade a todo e qualquer custo? A nossa vida vai perdendo vitalidade, porque muitas vezes evitar a ansiedade também é evitar situações, lugares, pessoas, atividades que são importantes pra nós. E aí a gente acha que tá arrasando com a ansiedade, tá super controlando ela, quando na verdade ela que tá controlando e ditando tudo o que nós fazemos na vida, inclusive custando coisas que são importantíssimas e valiosíssimas demais para nós. E é por isso que muitas vezes nós batemos na tecla de que controlar a ansiedade não costuma ser uma estratégia eficaz, porque nos custa muito alto. E o pior, só aumenta e piora a sua ansiedade. E a chave aqui pode ser ir aos pouquinhos olhando para essa ansiedade como algo que sim está presente com você, mas que existem estratégias para regulá-la ali naquele momento sem que isso te impeça de agir. Inclusive, se você quiser entender um pouquinho melhor sobre essas estratégias e entender um pouquinho melhor sobre o que é regulação emocional e como utilizar isso de forma prática no seu dia a dia, eu tenho um vídeo aqui no canal te ensinando e falando um pouquinho com você sobre essas estratégias. Eu vou deixar linkado aqui nos cards para você ir lá, tá bom? E o último hábito que pode estar piorando a sua ansiedade, talvez seja surpreendente pra você, é ficar monitorando excessivamente todos os sintomas da ansiedade. Batimentos cardíacos, respiração, tensão muscular, tontura, tudo isso na tentativa de prever ou evitar uma possível crise. De novo, o nosso cérebro já tá o tempo inteiro buscando por possíveis ameaças. Quando você fica ali excessivamente monitorando aqueles sintomas, você na verdade tá mandando uma mensagem de que de fato tem algo de errado que precisa ser resolvido imediatamente. E esse monitoramento, na verdade, pode gerar um efeito oposto ao que você espera, que é um efeito de amplificação. Quanto mais nós focamos naquele sintoma, mais intenso ele parece ficar. Porque esse foco no desconforto vai aumentar ainda mais o sistema de alerta do seu corpo, aumentando a tensão e os sintomas presentes. E você já viu que vira um ciclo vicioso. Então você percebe, por exemplo, uma pequena alteração como um batimento cardíaco levemente acelerado. Você foca nesse sintoma e você começa a monitorar ele ali com mais intensidade, e aí porque você começa a focar e monitorar com mais intensidade, ele vai ficando mais intenso também. E isso vai gerando cada vez mais ansiedade e aumentando ainda mais esses sintomas. E aí, quando você menos percebe, você entra num estado de alerta quase que constante e começa a evitar vários tipos de situações, atividades, pessoas, lugares, com medo desses sintomas aparecerem novamente. Mas, Sara, por que isso piora a ansiedade? De novo, porque reforça a ideia de que esses sintomas, eles são completamente anormais e insuportáveis, mesmo quando são normais. Por exemplo, você sente batimento cardíaco acelerado na academia. Você começa a ficar mais apegado também a certos pensamentos e percepções catastróficas daqueles sintomas. Por exemplo, e se esse batimento cardíaco acelerado for, na verdade, um ataque cardíaco? E se eu desmaiar? E quando você está constantemente evitando esses sintomas, você não dá a chance do seu corpo entender e aprender que esses sintomas não são tão ameaçadores assim, que eles não são tão catastróficos e intoleráveis assim. E ao invés de você ficar ali super vigilante nos seus sintomas, você pode levar a sua atenção para o ambiente externo. Então você pode descrever o que você vê ao seu redor, você pode descrever a textura de coisas que você pode tocar, perceber sons que você escuta, cheiros que você sente no seu ambiente e levar a sua atenção para esses pontos dos seus 5 sentidos. Existe, por exemplo, a técnica do 5, 4, 3, 2, 1, que é nomear 5 coisas que você pode ver, 4 coisas que você pode ouvir, 3 coisas que você pode tocar, 2 coisas que você pode cheirar e 1 coisa que você pode saborear. Outra coisa que pode te ajudar é que, ao invés de interpretar esses sintomas como um problema, você pode olhar para eles como uma resposta natural do seu corpo. Então, quando você estiver numa situação que você está se sentindo extremamente ansioso, você pode repetir para si mesmo, inclusive em voz alta, e quantas vezes for necessário: tudo bem, eu estou sentindo ansiedade, mas o meu corpo sabe o que ele tá fazendo, vai passar.
eu estou num ambiente seguro. Muitas vezes o que a gente precisa em um momento que a gente está extremamente ansioso são sinais e respostas também de segurança. Então, pode ser benéfico você lembrar isso ao seu corpo, que você tá em segurança. E também experimenta aos pouquinhos deixar esses sintomas irem e virem sem tanto controle. Se seu coração começar a acelerar, por exemplo, você pode observar isso sem tentar mudar. Quanto menos a gente tentar interferir nesses sintomas, mais rápido o nosso corpo vai voltar a um estado de normalidade. Então, a principal mensagem desse vídeo é te fazer entender que deixar o controle de lado não é sucumbir à ansiedade, é muito pelo contrário, é começar a viver a sua vida. Por mais irônico que pareça, a nossa vida começa a ficar muito limitada, não é pela presença da ansiedade em si, é pelo tanto de esforço e energia que nós empregamos para tentar controlar essa ansiedade. É isso que acaba limitando a sua vida. Esse vídeo é, na verdade, um convite para você olhar para a sua ansiedade de maneira um pouquinho mais flexível e começar a adotar estratégias que, na verdade, te levem, que sejam congruentes com a vida que você espera viver, tá bom? Agora me conta aqui qual desses hábitos você mais percebe em você, o que você mais tem dificuldade de mudar, me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E se esse vídeo te ajudou e foi útil pra você, não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra você receber mais vídeos e conteúdos como esse. Inclusive, se você quiser entender ainda mais como você pode lidar com a sua ansiedade de maneira mais flexível e mais saudável, eu tenho um outro vídeo aqui no canal também conversando com você um pouquinho sobre ansiedade, produtividade, e esse vídeo vai ficar aqui ao lado pra você ir direto pra ele, tá bom? Beijão e a gente se vê no próximo vídeo.